Vamos começar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estudando a história da Igreja, chama a atenção uma diferença de estratégia que adota a Igreja, em particular os papas, as diretrizes que eles dão, quando se está evangelizando a Inglaterra e o norte da Europa, e depois quando se evangeliza a América. Nesse primeiro momento, dessa evangelização mais primitiva, por exemplo, na Inglaterra, os missionários perguntam ao Papa: olha, eles têm uma série de costumes aqui, né, meio religiosos, alguns meio supersticiosos, o que a gente faz com isso? Isso aí diz que é coisa do demônio. E o Papa diz: olha, o que não dá para aceitar, tudo bem, né? Condena e joga fora. Agora, o que dá para mais ou menos encaixar, então, se tem lá um ritual da primavera e do sol, se caiu no dia de São Estevão, então aquilo vira agora a festa de São Estevão. Se eles têm um costume de ter uma árvore, então agora essa é a árvore do Natal, sei lá, né? Então daí surgem até vários costumes que a gente vive até hoje, um pouco dessa junção, dessa enculturação, é o termo mais concreto, da fé nessas culturas. Agora, quando vêm os missionários para a América, em geral a diretriz é um pouco diferente. A diretriz, olha, joga fora tudo isso, diz que aquilo tudo é errado, é coisa do demônio, né? Por que essa diversidade de atitudes? Não sei, talvez uma explicação que me ocorre é o que encontraram os missionários quando eles chegaram aqui, sobretudo, né, no México. Tem um relato antigo, em primeira pessoa, de um dos companheiros de Hernán Cortés, que é muito marcante, assim. Eles viam os sacrifícios lá dos astecas, entravam numa espécie de capela lá e estava toda cheia de sangue, porque eles pegavam, esfregavam o coração, sangue, umas coisas assim bastante horripilantes. Um dos motivos até do sucesso da conquista espanhola é que os outros tribos de índios ficaram felizes, né, de se ver libertos da opressão lá dos astecas, daqueles sacrifícios, daquela religião que tinha aqueles sacrifícios horríveis, né? Então, a partir daí você falou: olha, não, ali joga fora, não dá para cristianizar esse negócio, tá tudo errado, joga isso fora, que estamos trazendo a libertação disso de alguma maneira, né? Mas é interessante, não deixa de ser curioso, como algo que se repete em tantas assim, religiões antigas, essa coisa do sacrifício, de bem, tem que fazer o sacrifício aqui pro Deus tal, para aplacar a ira dos deuses. E por mais que seja algo que repugne um pouco a nossa sensibilidade atual e de fato choca com a misericórdia de Cristo, com a bondade desse Deus que Jesus nos mostrou, nos ensinou, nos revelou, sempre permanece a verdade da importância do sacrifício na religião e no amor em geral, né? A gente é duro quando, às vezes eu tendo namorados, e a namorada diz: meu namorado não é capaz de se sacrificar por mim. Perceber que qualquer coisa, ele não é capaz de fazer algo que lhe custe para o meu benefício, para me ajudar, e aquilo custa, né? No fundo, não me ama, no fundo essa é a conclusão. O amor perde essa capacidade de ser capaz de me sacrificar pelo outro. E de uma maneira, na religião, isso se faz presente, ou deve se fazer presente. Quando o Papa João Paulo II visitou a Índia, ele visitou o túmulo de Gandhi e elogiou um texto que está na lápide ali, onde está enterrado Gandhi, que achei interessante. Diz assim: as raízes da violência, aí cita, acho que são 5 raízes da violência: riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade, culto sem sacrifício, política sem princípios. São 7. Mas é interessante aqui o penúltimo, o 6º, culto sem sacrifício, das raízes da violência. O culto, quando vira uma espécie de mágica, né? Se faz ali, aperta entre 3 botões, joga um pozinho, dá uma cambalhota, pum. Não, a tua relação com o divino, para ser algo saudável até, né? O Gandhi entendia isso. Tem que ser algo assim, não uma coisa de manipulação, mas uma coisa de entrega, uma relação entre 2 pessoas. Diz, é uma frase que gostava Padre Pio, da Epístola aos Hebreus: sine sanguinis effusione non fit remitio. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. De uma maneira,
é preciso algum sangue ser derramado. É preciso, né, que alguém abrace o sacrifício. E a gente sabe, né, que na nossa fé temos, né, o grande vítima, que é o próprio Cristo. Ele é o Cordeiro imolado por amor, que pelo seu sangue tira os pecados do mundo, né? E agora, né, que a gente está repassando as várias partes da missa, ver como viver bem essas várias partes, melhorar o nosso aproveitamento da missa, vamos entrar justamente na liturgia eucarística, que é a parte mais importante, que é o sacrifício justamente, né? E como a gente tem que viver, como a gente pode, né, viver essa parte da missa com toda a força que ela pode ter, está chamada a ter na nossa vida. Começa com o ofertório. Então tem as ofertas que vão ser entregues, né, na forma do pão e do vinho, que vão se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Mas aquilo começa no ofertório, também se faz tipicamente junto aí a coleta. Diz a instrução geral da missão romana que é oportuno que sejam os fiéis ali a entregar, a levar, né, o pão e o vinho, mostrando essa participação, então, dos assistentes no sacrifício que vai ocorrer no altar. E o sacerdote, então, faz 2 atos de oferecimento, primeiro do pão e depois do vinho. E bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos, fruto da terra e do trabalho humano, que será para nós pão da vida. E é interessante, né? A gente ouviu a palavra de Deus, a gente se alimentou dessa palavra, como a gente falava na semana passada, e agora eu vou entregar a Deus, é o ofertório, né? Eu recebi, agora eu oferto aquilo que vai ser transformado pelo Espírito Santo no corpo e no sangue de Cristo. E eu acho bonito isso daqui, fruto da terra e do trabalho. Da terra, que é um dom que Deus nos deu, fez para nós a terra, e faz chover, e aí faz crescer a semente. Tem toda uma mágica ali que Deus dotou a criação, que é um dom de Deus. Eu não entendo muito como é que aquilo funciona, mas funciona. Mas além desse dom, tem o meu trabalho também. Então o pão é fruto dessas 2 coisas, né? Da graça e do esforço. Do que eu recebo e do que eu entrego, do que eu dou. Terra, graça e barro. E aquilo tudo se encaminha, então, para a glória de Deus. E é bonito que a gente participe do ofertório com esse espírito. Eu vou aqui oferecer, a missa é o sacrifício, eu vou entregar a minha vida para Deus. Eu quero oferecer. Tinha uma moça que falava comigo que ela levava num papelzinho, no bolso ali, anotado, que coisas que ela ia oferecer naquela missa para Deus. Então, a bronca lá do chefe, que eu procurei, né, levar bem, e aquele meu esforço para acordar na hora e cumprir os meus deveres, esses terços que eu procurei rezar todos os dias. E é o meu sacrifício. Diz o compêndio do Catecismo, na Eucaristia, o sacrifício de Cristo torna-se também o sacrifício dos membros do seu corpo. A vida dos fiéis, o seu louvor, o seu sofrimento, a sua oração, o seu trabalho são unidos aos de Cristo. E essa é uma coisa muito importante, né, da missa, entender isso daí. A missa é uma entrega, é um sacrifício. De quem? De Cristo e meu. E que é um só, de alguma maneira. Se torna um mesmo e único sacrifício, né? Eu me uno. É bonito um desses gestos simbólicos que o padre derrama umas gotas, né, um pouco de água no vinho. Tem um sentido histórico, porque de fato se diluía o vinho antes de beber. Naquela época era muito forte e caro, então se diluía um pouco ali, se aguava e aí ficava mais. E se servia assim, então se repete algo que Cristo provavelmente fez na última ceia. Mas além disso tem essa simbologia de que se mistura ao mais nobre o menos nobre. E se mistura no fundo ao sacrifício de Cristo e se une, eu uno o meu sacrifício ao de Cristo. Então, aquela gota d'água ali, não é que fica ali de um lado vinho e do outro água. Não, mistura tudo, fica tudo vinho, porque como o vinho é muito maior, não é que vira água meio com um sabor meio diferente. Não, é vinho, um pouquinho mais agora, mas tudo continua sendo vinho. E de alguma maneira é isso que acontece, né? E na missa eu entrego ali uma vela dos meus esforços, minhas pequenas coisas sempre serão, que aquilo é atirado pelo Espírito Santo num vulcão em erupção, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Então aquilo se torna uma só coisa, um único sacrifício, uma única entrega. Por exemplo, que eu já dei outras vezes, é como se você tivesse um irmão muito rico em aniversário do pai de vocês, e aí vocês resolvem, vou dar para o papai, vamos dar uma Ferrari.
Eu só bem, tenho a menor condição de dar uma Ferrari. Não, faz o seguinte, eu compro a Ferrari e você compra o chaveiro. E a gente entrega os dois. E é um presente nosso, né? Dos filhos. Tudo bem, né? Um chaveiro acho que eu consigo comprar, né? Então eu comprei um chaveiro legal lá e meu irmão comprou um super carrão. E aí entregamos pro pai, olha pai, esse aqui é o nosso, né? Os dois contribuímos. Claro, de uma forma absolutamente desproporcionada. Mas é dos dois. A missa é isso, é de Cristo, sacrifício perfeito, sem mancha, sem... E o meu, cheio de imperfeições, de limitações, mas que ele permite que se una, as duas coisas se unam. São José Maria, ele usava isso nessa expressão que depois foi assumida pelo Concílio Vaticano II, que a missa deveria ser o centro e a raiz da vida interior do cristão. Toda a vida do cristão deve convergir, né, como para um buraco negro, deve se encaminhar para a missa e para essa entrega junto ao Senhor. Mas para isso é importante que, de fato, eu traga a minha listinha, não necessariamente, né, num papel escrito, mas que eu entregue ali. Bonito, chama-se Testemunho de Catarina, uma senhora de El Salvador, que teve uma revelação particular durante a missa. Depois ela relatou, é um folhetinho pequeno, e fizeram um filme que está no YouTube chamado O Grande Milagre. É um filme que fizeram os mexicanos lá, é uma computação gráfica não muito bem feita, mas a história é bonita e é cheia de mensagens interessantes. E uma das, está até legendada em português, das cenas que me marcou é no ofertório, como ela vê os anjos da guarda das pessoas que estão assistindo, participando da missa, e na hora do ofertório esses anjos se levantam e vão então ao altar, e alguns vão com umas vasilhas, com uma coisa ali brilhante dentro, e outros vão com as mãos juntas, sem nada, né, com as mãos vazias. E o anjo explica, ó, esses que estão, alguns estão oferecendo alguma, e os outros não, os que os anjos estão com as mãos vazias aqui, os seus clientes ali, os seus cuidados não estão oferecendo nada, né? Então o anjo não pode oferecer nada porque aquela pessoa está só assistindo a missa, mas não está participando, não está colocando ali aquilo no seu coração, na sua vida, né? Então é interessante, né, que eu pensar, se eu faço isso no ofertório, se eu vou para ali, o que eu vou entregar aqui para Deus, né? Porque você está entregando a sua vida, e eu? O que eu vou entregar? Termina então o ofertório, o sacerdote convidando: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui eu li já a tradução recente, né, a nova tradução em português, que ficou mais próxima ao texto latino. Antes era para que o nosso sacrifício, e agora distinguiu, né, o meu e o vosso. E por quê? O que tem meu e vosso, né, equivalente a nosso? É e não é. Aqui tem uma distinção interessante, porque são duas maneiras diferentes de oferecer. O do sacerdote, que está celebrando a missa, e dos fiéis que estão participando da missa. É interessante, é uma coisa que se repete no Evangelho, quando Jesus fala de Deus Pai. Jesus ele nunca usa o nosso Pai, no sentido que envolve ele e nós. Ele em geral fala do meu e o vosso. Ele distingue, porque todos nós somos filhos de Deus, mas Cristo é o unigênito, é filho de uma maneira especial, de uma maneira superior à nossa. A nossa filiação vem por participar na sua filiação, que é uma filiação eterna, que é uma filiação que está no interior da Santíssima Trindade. Então, é interessante que na missa também se replique essa coisa, o meu e o vosso. E eu estava até dando aqui um curso de Deus Unitrino, e então a gente pega, né, registros, desde os padres da igreja, São Justino. Um dos registros é na liturgia, justamente. E por acaso estava citando esse texto ontem ou anteontem, em que São Justino vai descrevendo a missa. E ele fala, né, então vem lá, então a oração eucarística, e depois o povo responde, termina dizendo amém. Mas fica claro que nessa oração eucarística é o sacerdote sozinho. Então já desde o século III, IV, tem relatos muito concretos em que mostram que, bem, tem uma parte da missa, que é a parte central em concreto, que é só o padre que fala, só o celebrante. E os outros não falam. Porque ali naquela hora, o celebrante, ele vai estar agindo in persona Christi. Ele é Cristo ali. Quando o padre fala, tomai e comei, é o meu corpo, não é o corpo do Padre Pedro, né? Não é o sangue do Padre Pedro, é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Por isso se diz que o sacerdote diz aquilo in persona Christi, na pessoa de Cristo. Uma vez São José Maria ia celebrar a missa, estava na sacristia, e estava ali, entrou o seu sobrinho,
E ele comentou, olha, agora ali no altar, não vou ser eu não, eu vou ser Jesus. Falou assim, o sobrinho ficou impressionado com aquilo, né? E é verdade, né? Então, por mais que todos nós estamos chamados, e o sacerdote também está chamado a oferecer, e eu procuro fazer isso, né? Que coisa que eu for oferecer de ontem, mas quando eu estou pronunciando a oração eucarística, quando eu estou falando as palavras da consagração, não sou eu, é Cristo falando através de mim. É Cristo que está pronunciando aquilo ali. Então tem essas duas maneiras diferentes, né? Depois do ofertório vem o prefácio. Uma outra vez vem o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, os corações ao alto. Então vai ser uma nova presença. Já no começo da missa o padre fala, né? O Senhor esteja convosco. Mas agora vai estar de uma outra forma, de uma forma mais poderosa, inclusive, do que a que esteve quando foi proclamado o Evangelho, né? E a gente diz então também o santo, né? Santo, 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 Senhor Deus do Universo. E aqui se juntam dois textos, um do Antigo Testamento, o Triságio, da visão do profeta Jeremias. Triságio significa isso, né? 3 hagios, 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 3 santos, né? Santo, santo, santo. E junta com a aclamação do Domingo de Ramos, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então junta um texto do Antigo e um texto do Novo. De alguma maneira é Deus Criador, o Antigo Testamento, e agora Deus Redentor, essa nova criação que é a redenção. Acho bonito um detalhe do filme que o Mel Gibson fez, A Paixão, quando encontra Maria e Jesus, ele diz uma coisa que não está no Evangelho. Ele diz para ela, Ecce nova faccio omnia, que é uma frase, estou citando em latim, né, aqui no livro, no filme não fala em latim, eis que faço nova todas as coisas. É um texto que está no Antigo Testamento e no Apocalipse. De uma maneira, é isso que Cristo está fazendo ali, de fato, né? Está renovando, está recriando. A redenção é uma obra semelhante à criação. Aquilo que foi quebrado pelo pecado agora vai ser redimido, vai ser transformado. Então a gente entra no prefácio, se preparando para viver esse grande momento. Já agradecendo, o prefácio em geral traz muita ação de graças. E é interessante, às vezes antes de fazer os milagres, Jesus já agradece, né? Te dou graças, ó Pai, e aí se faz o milagre em seguida. Então também a gente vai começar, né, o grande mistério do sacrifício de Cristo ali, vai entrar agradecendo a própria Eucaristia, significa isso, né, ação de graças. Então é oração eucarística, porque é uma oração de ação de graças, como foi a oração de Cristo quando pegou o pão e o vinho, abençoou agradecendo, né, fazendo uma Eucaristia. Então também já o prefácio tem um conteúdo de gratidão, de ação de graças. E depois então do santo, depois do prefácio, começa a oração eucarística propriamente dita, que é o ápice de toda a celebração, que sobretudo conta com duas partes mais importantes, que são a epíclesis e a oração consacratória, né? Rito de instituição, oração consacratória. Então, talvez no Ocidente a gente tenha menos presente a relevância da epíclese. O que é a epíclese? É quando o sacerdote invoca, é a invocação do Espírito Santo. Em geral, os sacramentos todos tem um momento em que se invoca o Espírito Santo, que é ele que vai agir sobre a matéria para produzir o efeito sobrenatural. Então, também toda oração eucarística tem um momento de epíclese, da invocação do Espírito Santo, tipicamente acompanhada da imposição das mãos. E depois vem a oração consacratória, né, que o padre repete as palavras da instituição da Eucaristia, na última ceia, tomou o pão em suas mãos, e ali então ele faz a consagração. E é muito bonito, né, viver isso daí com intensidade espiritual, que a gente vive esses momentos com esse sentido de grandeza, porque está fazendo presente o próprio Cristo, no seu corpo e no seu sangue. Não é um mero símbolo, não, Jesus falou, repetiu, insistiu muito no Evangelho, comer a minha carne, beber o meu sangue. Então é um negócio muito sério, é uma coisa muito sagrada, né? Puxa, mas imagina, Deus que se encarnou, se fez homem, agora vai se tornar presente aqui sobre o altar, escondido nas espécies do pão e do vinho. Então, que bom que a gente viva, que não esteja distraído, às vezes eu estou e me dá pena, né? Na consagração, mas que a gente lute para viver aquilo com grande intensidade espiritual. Tem um livro de entrevistas com o Beato Álvaro del Portillo sobre São José Maria Escrivá, e um dos capítulos ele diz como é que era a missa, como é que vivia a missa São José Maria, e me marcou quando ele fala já na consagração, as várias orações
São José Maria, como vários santos, ao longo da vida foi enchendo a missa de gestos de devoção pessoal, de ejaculatórias, de que ele faça, que tipo de oração que eu vou fazer nesse momento, naquele outro. E a consagração, ele diz assim, o Beato Álvaro, né? Enquanto mantinha a hóstia consagrada entre as mãos, dizia: meu Senhor e meu Deus, o ato de fé do apóstolo São Tomé. Depois, esperando numa invocação evangélica, repetia: Adaude nobis fidem spem caritatem, aumentando-nos a fé, a esperança e a caridade. Imediatamente a seguir, repetia uma oração dirigida ao amor misericordioso, que tinha aprendido desde a sua juventude. E aí cita aqui a oração. Depois acrescentava a invocação: Senhor, dai-nos a pureza e o gaudium compate, a alegria com a paz. Quando fazia genuflexão, então, depois de ter levado a hóstia, dizia: Adoro-te devota e lá tens deitas. E terminava dizendo: bem-vindo ao altar. Então, é interessante, né? Como ele enchia de detalhes, de gestos de carinho, de atenção, cheio de ejaculação. Eu comecei a tentar imitar isso aqui, de fato, procuro, né, mais ou menos fazer, com alguma coisa, adaptação pessoal. Mas é interessante, não é fácil, né? Se agora isso, agora aquilo, tem que estar muito atento, tem que estar vivendo aquilo com muita intensidade. E é assim que a gente quer viver a missa, e é assim que a gente quer viver especialmente a oração eucarística e a consagração. E termina as orações eucarísticas: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Per ipsum et con ipso et in ipso. E traduzia São José Maria, num ponto de forja: pelo meu amor, com o meu amor, no meu amor. Une-te a esse gesto, mas ainda incorpora essa realidade à tua vida. Que a tua vida seja isso, uma entrega a Cristo, uma entrega a Deus através de Cristo, unindo-te a Cristo. Pelo meu amor, com o meu amor, no meu amor. Que a gente viva isso. E também vale a pena, com algum tempo, pegar para estudar, para aprender, para saborear um pouco mais, quem sabe, os textos mesmos das orações eucarísticas. São várias orações possíveis e todos são muito ricos, muito bonitos. A oração eucarística número 1, que agora essa nova tradução torna muito mais próxima ao texto latino, cheio de riquezas, como por exemplo diz: tomou o pão na véspera da sua paixão, tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. É uma coisa bonita nas veneráveis mãos. E agora o texto está mais assim, mais com o sentido do sagrado, mais claro, né? Com carinho, com Cristo, suas santas e veneráveis mãos. Se retomou o anjo, né? Tinha assumido o anjo na tradução para o português, agora voltou a tal anjo que é quem leva as oferendas ao Pai. Na oração eucarística número 1, há várias invocações de santos e santas, que é bonito também. No dia do próprio santo, eu procuro sempre celebrar com a oração eucarística número 1, se é algum dos santos citados na oração eucarística número 1. E é um texto, enfim, muito tradicional, né? Desde o século XVII, do século VII, durante muito tempo foi a única oração eucarística permitida, até recentemente, com a reforma da liturgia. Então, muitos santos e santas se alimentaram muito nesse texto do dito cânon romano, né? Da oração eucarística número 1. Ainda que não é o texto mais antigo. A oração eucarística número 2 é um texto, a gente está praticamente inteira em relatos do século III, tem um eco muito anterior, muito mais antigo na igreja. Por isso, portanto, essa expressão de chamar a missa tridentina de a missa de sempre é uma expressão bastante equívoca, né? Enfim, nos começos da missa nem latim era, né? Era em grego a liturgia cristã. E a oração eucarística número 2, inclusive mais antiga, ainda que foi retomada agora depois do concílio, é mais antiga do que a primeira. Uma crítica que se faz à oração eucarística número 2 é que ela tem pouco presente o caráter, manifesta pouco o caráter sacrificial da missa. A missa como sacrifício, né, que é central para entender a missa. Uma maneira de resolver esse problema, que de fato bate, né, de fato é um pouco assim. Mas uma maneira de resolver esse problema a maneira que eu uso é usar a oração, o prefácio próprio da oração eucarística número 2, que ela tem um prefácio próprio, que é opcional, mas que é muito bom. Então, uma maneira de garantir, quando eu celebro com a oração eucarística número 2, garantir o caráter sacrificial presente é usar o prefácio próprio. Então, eu procuro fazer isso, enfim, e me parece que funciona bem. É um prefácio bonito, diz lá, né? Ora, com qui voluntatem tuam adimplens, realizando a tua vontade, et populum tibi sanctum acquirens, e adquirindo para ti um povo santo, extendit manus compateretur, ut morte sovereign et resurrectione manifestare. Estendeu as mãos para padecer, vencendo a morte
e manifesta na ressurreição. Então é uma coisa bonita, assim, eu penso assim, no Cristo Redentor, né? Cristo estendendo as mãos, não ficar encolhido, né? Quando a gente sente assim, com medo, a gente se encolhe. Cristo abre o peito, estende as mãos para abraçar o sacrifício e ganhar para o Pai, conquistar, né? Esse povo. Também um comentário bonito, eu vi uma vez do Bento XVI, num texto da oração eucarística número 2, Deus nos abuiste a stare corante te ministrare, nos encontraste dignos de estar na tua presença e te servir. Uma referência, me parece que é São Gabriel, o arcanjo, essa coisa de estar na presença de Deus e servi-lo. Liturgia tem raiz, uma palavra que significa isso, servir, né? O serviço a Deus, né? Uma liturgia é um serviço a Deus. Então também é uma coisa bonita, estamos na presença de Deus para servir, as duas coisas juntas. A oração eucarística número 3 foi composta pelo Concílio Vaticano II, é uma oração que carrega muito toda a presença do Espírito Santo, é uma coisa bonita. Cita a profecia do profeta Malaquias, do nascer ao pôr do sol será oferecido um sacrifício perfeito, que faz a gente pensar na universalidade da igreja e na ação do Espírito Santo. E a oração eucarística número 4, que traz, assim, é como que um resumo da história da salvação. Então vai lá desde Adão, do pecado, e aí os profetas. Eu gosto, em concreto, de usá-la no primeiros dias de retiro. A gente sempre procura rezar a oração eucarística número 4, porque é um dia em retiros que muitas vezes se invoca um pouco a história da salvação, o pecado original, então a gente vai um pouco as bases doutrinárias da nossa fé. Então a oração eucarística número 4 traz isso de uma maneira assim mais intensa e é também muito bonita por conta disso. E tudo isso a gente vai ver muito das mãos de Nossa Senhora. O profeta Malaquias, tem também o profeta Ezequiel, visões interessantes. Uma delas é aquele rio que ele vê nascendo de Jerusalém, se espalhando pelo mundo, levando a saúde para vários povos. Esse rio, de uma maneira que nasce de Jerusalém, é a água e o sangue que brotam do lado de Cristo, do seu lado aberto pela lança, e que é composto por isso, né, pelo sangue de um homem e as lágrimas de uma mulher. De uma maneira, junto ao sangue de Cristo fecundando a terra, caíram também as lágrimas de Nossa Senhora. E se Ele é redentora, ela é corredentora, né? Nos redime com a sua paixão, ela nos corredime com a sua compaixão. Então também ela, melhor do que ninguém, vai nos ajudar a viver, a entrar muito no mistério da missa, como diz, por exemplo, esse hino tão bonito, Stabat Mater, estava Nossa Senhora junto à cruz, e a gente pede, me ensina, né, a sofrer e a chorar contigo, para que eu possa viver também, entrar nesse mistério tão grande do sacrifício de Cristo e assim tirar também proveito para mim e para todos os outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.